Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar sobre o sistema endócrino. Com o sistema nervoso, o sistema endócrino integra e coordena todas as funções do corpo humano. As mensagens transmitidas pelo sistema endócrino apresentam natureza química e são desencadeadas por meio da ação de hormônios transportados pelo sangue. Cada hormônio é formado por uma molécula diferente, sendo específico para a sua célula-alvo. São várias as glândulas endócrinas. Algumas regulam e influenciam o funcionamento de outras, estimulando-as ou inibindo-as por meio da retroalimentação ou feedback, que pode ser positivo ou negativo. No feedback negativo, a glândula estimuladora secreta um hormônio que ativa outra glândula. Se essa glândula responder de forma adequada, liberando a quantidade ideal de hormônio, a glândula estimuladora é inibida. No feedback positivo, o aumento da formação do produto estimula a produção do hormônio. A glândula pineal é uma pequena glândula derivada do teto do hipotálamo. Mede cerca de 7 milímetros de comprimento e 4 milímetros de largura. Ela produz o hormônio melatonina a partir da serotonina. A melatonina inibe o desenvolvimento das gônadas e está envolvida em modificações comportamentais ligadas aos ciclos de claro e escuro. A produção de melatonina está diretamente ligada à presença de luz. Quando a luz incide na retina, o nervo e as demais conexões neurais levam essas informações até a glândula pineal, inibindo a produção do hormônio. Assim, sua produção ocorre quando escurece ou durante o sono. Estudos realizados em camundongos e ratos mostraram que a melatonina pode atenuar inflamações. A pineal tem importância reguladora da atividade da adenohipófise, da neurohipófise, da porção endócrina do pâncreas, do córtex da suprarrenal e das gônadas. A hipófise, também chamada pituitária, fica na base do cérebro, acima do céu da boca, e é dividida em adenohipófise e neurohipófise. A secreção dos hormônios da adenohipófise é estimulada ou inibida, respectivamente, pelos hormônios de liberação e de inibição, produzidos pelo hipotálamo. Os neurônios da adenohipófise são tróficos ou trópicos, ou seja, controlam outras glândulas endócrinas. O hormônio tireoidotrópico ou tireotrófico é o TSH, que estimula a glândula tireoidea. Hormônio adrenocorticotrópico, que é o ACTH, que controla o córtex das suprarrenais. Hormônios gonadotrópicos, como o hormônio folículo estimulante, FSH, que provoca o crescimento dos folículos dos ovários e a formação de espermatozoides nos testículos. E o hormônio luteinizante, LH, que provoca a ovulação, a formação do corpo lúteo dos ovários e a produção de testosterona nos testículos. Além desses, ela produz hormônios que não agem em glândulas endócrinas, como a prolactina, que estimula a produção de leite nas glândulas mamárias durante a gravidez e a amamentação. O hormônio do crescimento, ou somatotrofina, que estimula o crescimento de quase todos os tecidos, até mesmo dos ossos e da cartilagem, provocando aumento da estatura nos jovens durante a puberdade. Ele contribui para a captação de aminoácidos e para a síntese de proteínas na célula. A deficiência do hormônio de crescimento, chamado GH, que pode ser causada por fatores genéticos na infância,
provoca nanismo, baixa estatura e retardo da puberdade. Esse quadro pode ser tratado administrando à pessoa o hormônio obtido por engenharia genética. Quando ocorre uma hiperfunção da hipófise antes da puberdade, por causa de tumores, por exemplo, a pessoa apresenta gigantismo e pode atingir até 2,70 m de altura. Se não for tratado, o tumor acaba destruindo a hipófise e levando o indivíduo à morte. Quando isso ocorre após a puberdade, depois que os ossos não podem mais crescer em comprimento, os ossos do crânio, da face, das mãos e dos pés aumentam em espessura, doença conhecida como acromegalia. A neurohipófise é, na realidade, uma expansão do hipotálamo. Os hormônios que ela secreta, que são a ocitocina e hormônio antidiurético, chamado de ADH, são fabricados por neurônios dessa região do encéfalo e denominados neurosecreções. O ADH pode ser chamado também de vasopressina. Eles encontram-se armazenados na ponta dos axônios e ficam concentrados na neurohipófise antes de serem lançados ao sangue. A ocitocina estimula a contração da musculatura do útero no momento do parto, ajudando o bebê a nascer e provocando a liberação do leite na amamentação quando o bebê suga o seio. Trata-se de um mecanismo de retroalimentação positiva, ou seja, quanto maior o estímulo, que é a sucção, maior será a produção de ocitocina e, consequentemente, a produção de leite. O ADH controla a eliminação de água pelos rins. Quando há pouca água no organismo, a pressão osmótica do sangue aumenta e estimula as células do hipotálamo, que promovem a liberação do hormônio no sangue pela neurohipófise. Esse hormônio aumenta a permeabilidade do túbulo renal à água, provocando maior reabsorção e diminuindo a quantidade de água eliminada pela urina. Além disso, quando em alta concentração, provoca a contração das arteríolas, aumentando a pressão arterial. Quando há deficiência de ADH, forma-se grande quantidade de urina muito diluída, doença conhecida como diabetes insípida, em oposição à diabetes mellitus, em que a urina contém glicose. A glândula tireoidea, também conhecida como tireoide, está situada na frente da traqueia, encravada na cartilagem chamada proeminência laríngea, também conhecida como pomo de Adão. Ela produz a tiroxina ou tetraiodotironina, que é o T4, e a triiodotironina, que é o T3, hormônios com 4 e 3 átomos de iodo na molécula, respectivamente. Esses hormônios estimulam a oferta e o consumo de oxigênio pelos órgãos, intensificando a respiração celular e, em consequência, liberando calor no organismo. Estimulam também a frequência e a intensidade dos batimentos cardíacos e dos movimentos respiratórios, aumentando o fluxo de sangue para os tecidos e a formação dos ossos no período de crescimento. A tiroxina atua como acelerador do metabolismo, também em outros vertebrados. A formação de tumores ou a produção de anticorpos contra proteínas da glândula tireoide podem provocar hipertireoidismo. A glândula passa a funcionar acima do nível normal. Ou hipotireoidismo, a ação glandular é deficiente. O aumento da glândula tireoide, provocado pela falta de iodo, mais comum em regiões onde o solo é pobre nesse elemento, é chamado bócio endêmico. Se a doença ocorre na gestação ou na infância, pode haver deficiência mental acentuada e sério comprometimento do crescimento físico da criança.
Esse problema pode ser diagnosticado com o teste do pezinho, feito a partir do 2º dia de vida, de preferência antes do fim da 1ª semana. Uma gota de sangue do pé do bebê é analisada no laboratório para verificar se a glândula tireoide está produzindo pouco ou nenhum hormônio. Esse teste serve também para detectar se há níveis altos de fenilalanina, característicos de uma doença chamada fenilcetonúria. Existe uma lei que determina um acréscimo de iodo no sal de cozinha, a fim de evitar deficiências na glândula tireoide por carência desse elemento químico. A glândula tireoide produz também pequenas quantidades de calcitonina, hormônio que diminui a liberação do cálcio no sangue, ao contrário do hormônio das glândulas paratireoides, que vamos ver a seguir. As glândulas paratireoides são 4 e ficam atrás da glândula tireoide. Essas glândulas produzem o paratormônio, que controla a taxa de cálcio no sangue, elemento importante para a contração muscular, entre outras funções. Quando a concentração de cálcio diminui, o paratormônio promove a sua retirada do osso, sendo lançado no sangue, e aumenta a sua absorção no intestino e a sua reabsorção pelos túbulos renais. A hiperfunção das glândulas paratireoides, causada, por exemplo, por um tumor, pode enfraquecer os ossos, provocar cálculos renais e desequilíbrios no organismo, o que pode resultar na morte do doente. Na hipofunção, ou seja, na baixa concentração de cálcio no sangue, ocorrem contrações musculares e a pessoa pode morrer por asfixia por causa da contração da musculatura da laringe. Agora vamos falar do pâncreas. O pâncreas é uma das glândulas anexas ao sistema digestório e produz o suco pancreático, o qual auxilia na digestão dos alimentos. Também está ligado ao sistema endócrino, produzindo hormônios relacionados ao metabolismo do açúcar, a insulina e o glucagon. Esses hormônios são responsáveis por regular os níveis de glicose no sangue. A glicose é utilizada pelas células como fonte para a geração de energia. Esses hormônios têm ação oposta no organismo. A insulina diminui a concentração de glicose no sangue, aumentando a captação de glicose pelas células. No fígado, esse hormônio possibilita a captação da glicose e sua conversão, ou seja, transformação em glicogênio. Já o glucagon aumenta a concentração de glicose no sangue. Então, um diminui e o outro aumenta. As disfunções na produção de insulina provocam o diabetes mellitus, que pode ser do tipo 1, quando o pâncreas deixa de produzir insulina ou produz uma quantidade muito pequena. Do tipo 2, quando o pâncreas produz insulina, mas muitas vezes as células musculares e adiposas são incapazes de absorver a glicose da corrente sanguínea. E gestacional consiste na alteração das taxas de glicemia em mulheres grávidas, que aparece ou é detectada durante a gestação. Temos as glândulas suprarrenais, também chamadas de adrenais, se localizam sobre os rins e possuem duas regiões distintas, o córtex e a medula. O córtex das suprarrenais é controlado pelo hormônio ACTH, ou adrenocorticotrófico, produzido pela adenohipófise. Os hormônios do córtex são os mineralocorticoides. O principal hormônio é a aldosterona, que controla a quantidade de sais e água no sangue, atuando no controle da pressão arterial e do volume plasmático. Temos os glicocorticoides, que o principal deles é o cortisol, relacionado com situações de estresse. Esse hormônio aumenta a quantidade de glicose no sangue pelo metabolismo dos aminoácidos. E temos os andrógenos, que são hormônios masculinizantes encontrados nos dois sexos e que estimulam o desenvolvimento e as atividades sexuais.
e o crescimento muscular. Os andrógenos são produzidos em pequenas quantidades pelas suprarrenais, pois a grande produção de esteroides sexuais ocorre principalmente nas gônadas. Temos também hormônios da medula das suprarrenais, como a adrenalina e noradrenalina. São hormônios secretados em resposta a estímulos nervosos durante situações emergenciais e de estresse, provocando alteração nos batimentos cardíacos, sudorese, aumento da pressão arterial, contração e relaxamento de certos músculos. As gônadas são as glândulas produtoras dos hormônios sexuais nas mulheres e nos homens. Os hormônios sexuais atuam no desenvolvimento de características sexuais secundárias. Nas mulheres, algumas das principais características secundárias são o desenvolvimento dos seios e o alargamento do quadril. Nos homens, há o crescimento de barba, engrossamento de voz, desenvolvimento dos músculos. Essas alterações são bem intensas na adolescência. As gônadas também atuam na produção, no desenvolvimento, na liberação das células reprodutivas. Nos homens, são os espermatozoides e nas mulheres, ovócitos secundários. Nas mulheres, as gônadas são os ovários e produzem os hormônios estrógeno e progesterona. Nos homens, são os testículos e produzem o hormônio testosterona. Muito bem, paramos por aqui a parte de sistema endócrino. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Até a próxima aula.